treinamento, eu vou contar rapidamente essa história desse treinamento, que quando a Jeane começou a crescer o trabalho em Guarulhos, eu lembro que a gente fez um treinamento desse sentadinha, lá onde tinha, lá em Bom Sucesso, tinha um mezanino, e eu lembro que eu sentei com algumas pessoas da equipe da Jeane. E a gente passou individualmente esse treinamento. Olha quantos anos faz isso? Gente, 14 anos, 13, sei lá quantos. E a gente continua usando o mesmo sistema de planejamento. É o que o Júlio falou, não precisa inventar. A gente usa modelos que já funcionam, né? Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que a gente trabalha a questão tanto de metas pessoais como da equipe. E essa frase que o Júlio falou, eu nem sei se ele lembrava que tinha nesse treinamento, mas eu mantenho ele, que é para quem assistiu Alice no País das Maravilhas, ela perdida pergunta para o gato onde dá aquele caminho que ela está. E ele pergunta, mas para onde você está indo? Eu não sei. Então, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso é muito bacana para o nosso trabalho, porque se a gente não souber onde é que a gente quer chegar, não vai fazer diferença nenhuma o que você está fazendo. Não vai, porque você não sabe o que quer. Então, é importante que a gente tenha é, a ideia do que a gente quer, né? Então, vamos lá. O objetivo, ele é separado em três partes, né? Qual o nível que você quer alcançar? Porque a gente trabalha com isso na EMA, e não tem jeito. Você pode levar isso para a sua vida normal, em outras atividades? Pode, mas como a gente está trabalhando com a EMA, então que nível que você quer alcançar? Como você quer alcançar isso? Com quem você vai contar? Que caminho que você vai fazer, né? Qual, como e quando? É dividir em fases. A gente vai dividir em fases. Ah, eu vou chegar a 3%, 6, 9, 12, 15, 18, prata, platina, safira, esmeralda, e aí por diante, né? Então, você se dividindo fica mais fácil, porque eu tenho uma pessoa na minha equipe que ele fala, todo ano ele fala, esse ano eu vou ser diamante. Eu falei, mas vamos começar primeiro a chegar nos 12, né? Nos 9, nos 12, mas ele já quer ser diamante na EMA e não funciona assim. A gente precisa fazer o caminho. E é engraçado que todos nós fazemos esse caminho todo mês. Todo mês, eu sou diamante. Depois você chega um horário que você é 3%, que é 6, que é 9 e vai indo. Você não amanhece o dia, primeiro do mês, diamante. Você tem o título de diamante, mas você faz esse caminho todos os dias. Desde a primeira hora do dia, você já começa a produzir para alcançar. Então, não vai ser diferente para quem quer conquistar resultados maiores, né? Então, vamos lá. Como que eu posso fazer isso? A gente trabalha muito com três, né, na EMA, e agora mais que nunca. Antes nem era muito assim, não trabalhava muito com questão de três, trabalhava com 5 pessoas, com quatro. Hoje, a EMA, com esses novos ganhos de bronze, mini bronze, bronze inicial, bronze consultor, trabalha muito você escolhendo três linhas, trabalhando três linhas. Então, quando você vai, como é que eu vou fazer? Eu vou escolher três linhas, três pessoas. Ah, mas eu não tenho, Nelly. Mas vamos trabalhar para você colocar as três pessoas. Então, três linhas que sejam as pessoas campeãs suas. Ah, mas eu não tenho ninguém produzindo no meu grupo, não tenho ainda. Mas vamos escolher as melhores pessoas, as pessoas com melhor perfil. E a gente tem treinamentos bons sobre identificar perfis adequados, né, para fazer esse trabalho. Então, vamos escolher aquelas pessoas que têm atitude, que elas acreditam no trabalho, que fazem o que tem que ser feito, que participam do sistema, já são campeões, né? Então, escolha seus campeões, mesmo que você esteja começando agora. Coloque no organograma. Por que que é isso? Para você visualizar, porque não tem coisa melhor do que visualizar, né? Eu sempre falo que quando Deus ofereceu a terra prometida, ele não só falou, ele levou no monte e falou: tá vendo ali? Eu vou te dar tudo aquilo, mas você precisa ver. Então a gente também tem que ver, ficar olhando como é que você tá, né? Marca uma reunião
com cada um desses que você vai fazer. Por que que é importante isso? Porque você não vai fazer só. Ninguém chega na Emo diamante sozinho, né? Não é que nem certas empresas que você faz um volume lá de compra e virou. Na Emo não, você se qualifica, quer dizer, você se prepara com quem? Com 6 líderes fortes que vão te levar a diamante. Então, é importante que você entenda que quando você joga no organograma aí, você põe o seu nome aí, você aí, e coloca 3 nomes, no número um, dois e três, 3 nomes. Eu vou mandar esse material para vocês, depois vocês imprimem e façam isso, usem isso, porque isso você visualiza, é mais fácil. E vai fazer o mesmo com as outras pessoas, preencher os nomes. Por quê? Se eu penso que eu vou fazer o negócio, vamos fazer de conta que todo mundo faz 300 pontos, porque vende um pouco e 300 pontos é razoável. Imagina que se eu faço eu sozinho 300 pontos, sou 3%. Mas se eu mais 3, eu já sou 9. E se eu fizer com mais gente? Quer dizer, logo eu já pulo nessa duplicação para 9, 12, 15, 18, 21%. Por isso que eu falo que é importante a gente dividir por fases essa qualificação, porque tem gente que chega em um ano. Tem gente que chega em 5 meses, tem gente que chega em um mês, a prata tem, mas o normal é levar um pouco mais de tempo, né? Às vezes 6 meses, um ano, para chegar lá. Então, quando a gente separa, divide, essas metas por mês, é mais fácil. Por isso que a gente tem que fazer, botar as metas, fazer um planejamento para conseguir bater essas metas. Então, eu fiz, coloquei no organograma o nome dessas pessoas, 3 pessoas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma reunião com cada um, vou colocar com eles, eles vão dizer a data prevista de cada qualificação até prata. Então você pode dizer assim, olha, esse mês eu vou chegar, vamos fazer de conta, hoje nós estamos em agosto, então esse mês de agosto eu vou chegar a 6%, a 9%, então vamos chegar a 9%. Não, esse mês eu vou chegar a 15%. Então começa a colocar as metas já preparando para quando você entrar o mês que vem, já chegar com essa meta pronta. Então, a gente fazer metas mensais, trimestrais e anuais. E aí, nós temos as metas para bater durante a semana também. E é isso que vai fazer a diferença da gente. É, eu usei esse planejamento, essas metas, e uso até hoje. Tenho, daqui a pouco faz 17 anos que eu estou no negócio e eu continuo fazendo. Por que que eu faço? Porque funciona, tá? Esse material que eu estou mostrando aí para vocês, eu vou mandar para vocês o material para vocês imprimirem. Por quê? Porque é importante que vocês separem ah, as metas, prevendo o que vocês querem chegar e onde e como é que vai ser feito. Então, como é que funciona? Primeiro, você vai dizer onde você está hoje. Hoje, agosto de 2026. Ah, eu estou em 12%. E onde você, e onde você quer chegar esse mês? Ah, vamos colocar a coisa, eu vou chegar a 15, sei lá, 12. Não sei onde você está, onde você quer chegar. Mas coloque metas realizáveis. Por quê? Para que você não se frustre e às vezes a pessoa fala assim: não, eu vou fechar 21%. Quanto você está hoje? Ah, eu estou com uns 6. Está difícil fechar 21% prata em uma semana. É muito difícil. Muito mesmo. Então, assim, vamos fazer coisa dentro daquilo que a gente pode. Então, o que que a gente vai fazer? Se eu divido por semana, normalmente, olha, eu faço isso, eu coloco em planilha todo dia, todos os dias da semana, quanto que tem de pontuação cada dia da semana. Eu tenho as planilhas anuais. Na primeira semana, normalmente, eu vou ter 10% do total da minha meta. Então, assim, se a minha meta é 1.200 pontos, então, na primeira semana, dia 7 eu deverei ter 120 pontos. Tenho que ter, para ser possível cumprir. Na segunda semana, eu vou ter 40% da minha meta. Se a minha meta é 1.200 pontos,
eu vou ter que ter 480 pontos dia 14. Na terceira semana, dia 21, eu vou ter que ter 960 pontos, que é 80% do total da meta. E na última semana, que seria dia 28, eu vou completar os 100%. Tem mês que tem 31 dias, que nem agora, então são 4 dias a mais. Dá para a gente produzir, se não bateu a meta no 28, eu correr para fazer as outras coisas. Então, escolha o dia da semana para anotar. Eu sempre acho que é bom botar o dia 7, 14, 21, 28, mas tem gente que gosta de, sei lá, toda segunda-feira eu vou colocar, não importa. O importante é que você siga mais ou menos a mesma data para você ter ideia do seu volume, né? E detalhe, acompanhar o seu resultado e da sua downline, das pessoas da sua equipe, porque esse negócio a gente não faz só. Então, quando a gente senta com alguém, esses nossos campeões, a gente vai fazer a mesma coisa com eles. Por quê? Porque para que eles tenham metas, tá? Então, como é que a gente tem que fazer primeiro? Ah, e onde é que eu estou? Ah, eu estou em 12%. Aí botei 1.800 pontos, 2.400 pontos, essa tabela era antiga. 2.400 pontos. O outro é 600 pontos, é 1.200, viu, gente? Desculpa. Então, assim, onde você está? Eu estou em 6%. Pronto, no mês 2 eu vou para 9, no mês 3 eu vou para 12, 15, 18, 21, e você separa, sei lá, em 6 meses fazendo um trabalho consistente, dá para chegar. Se você já está no negócio, tá, porque você já sabe como é que faz contato. Se não souber, a sua linha ascendente vai lhe ajudar a fazer esses contatos, que é importante. Então você olha onde você está e onde e quanto tempo você vai querer. Eu coloquei uma mudança de nível por mês. Pode ser mais tempo, pode ser menos tempo. Tem gente que pula de 3%, vai para 12 no mês, mas tem gente que leva mais tempo. Então vamos lá. Nós vamos pegar essa planilha e nós vamos fazer o quê? Nós vamos botar a previsão do que eu quero. Eu não sei se dá para ver o meu cursor. Onde tem total aqui, nessa última, na penúltima coluna, tem previsto e realizado. Então, eu vou ter que colocar quanto que eu vou querer esse mês e nos próximos, para eu, quanto que eu quero previsto para eu atingir a minha meta. E nos frontais, que eu também vou cadastrar. Por exemplo, a minha meta para cadastrar no mês pessoalmente. Ah, são 3 pessoas, sei lá, duas, uma, 5, 10, não importa. Você coloca também a previsão. Então vamos lá. Se eu quero chegar a 9% nesse mês de setembro, então eu vou colocar nessa penúltima coluna 1.200 pontos, tá? Aí, o que que a gente fez? Aqui embaixo, vocês vão ver que tem o cálculo: 10%, 40%, 80% e 100%. Então, na primeira semana, é 10%. O que é que eu vou fazer na previsão da primeira semana? Vocês estão vendo que foi para mim 120 pontos? Na segunda semana, 40%, 480 pontos. Na terceira semana, 80%, 960 pontos. E na quarta semana, 100%, 1.200 pontos. Isso é a previsão, tá? Então, assim, é a previsão. Vai acontecer? Pode acontecer muito mais até. Mas vamos fazer de conta que em outubro a minha meta é 3.000 pontos. Da mesma forma, 10% na primeira semana, previsão. Na segunda, 1.200 pontos. Na terceira, 2.400. Na quarta semana, 3.000 pontos. No outro mês, 4.000 pontos. É minha previsão. Aí eu vou fazer a mesma coisa, preencher. Vocês vão receber uma planilha com 6. É que para facilitar a vida da gente, a gente fez com 3. Então vamos lá. Dia 7 de setembro, dia da independência. Eu vou botar lá no realizado. Olha, fechei 180 pontos. Já fiz minha pontuação pessoal. Dia 7 já está com 180 pontos. Dia 14, já estou com 350 pontos. Fiquei abaixo da meta. E na dia 21, 800 pontos, estou abaixo da meta.
vou ter que correr mais, vou ter que apresentar mais o plano, mostrar mais produto, fazer mais volume da minha equipe e o meu. Ah, cheguei na quarta semana, 1.300 pontos. Pronto. Realizado, 1.300, está na última coluna. E aí você vai fazer o mesmo para as outras semanas, para os outros meses. 3.000 pontos é o previsto para outubro. Então, na primeira semana, 400 pontos. Eu fiz 400 pontos. Na segunda, fiz 1.500. Na terceira, 2.000 pontos. Na quarta semana, 2.900 pontos. Pô, sobrou 2 dias, três, vamos trabalhar? Não consegui. Ficou com 2.900. Tem problema. Isso acontece. Acontece. Você continua ganhando os seus 12%. No terceiro mês, mesma coisa. Minha meta, 4.000 pontos, 15%. Na primeira semana, 600 pontos eu fiz. Na segunda, fiz 1.750. Na terceira, 2.100 e assim vai. O que que acontece? Nos últimos dias, no último dia, chegou a 4.100 pontos. Ô, Glória, fechei a minha meta de fechar 15% em 3 meses. A pergunta é possível? Lógico que é. Até porque eu vou pensar que eu tenho entrando na minha equipe pessoas todos os meses. Então, quando eu faço a previsão de quantos eu vou colocar e eu realizo isso, é importante por quê? Porque é a única forma desse negócio crescer é quando entram pessoas. Porque quando eu coloco pessoas no negócio e eu paro de cadastrar, o que que acontece? É normal que as pessoas comprem bastante no início e elas vão diminuindo o volume. Depois elas voltam de novo. E tem as pessoas que param pelo meio do caminho. Quando eu estou com gente nova entrando no negócio sempre, o que que acontece comigo? Está sempre tendo volume. Então, tem gente que entrou para fazer o negócio, de repente só virou consumidor. Ótimo! É importante que eles continuem usando. Então, é, faz parte do planejamento e da sua meta o cadastro de frontais, porque quando eu paro de cadastrar, não tenha dúvida que a minha rede para de cadastrar também. É normal isso, né? Então, voltando, se eu tenho meu planejamento pessoal, como é que a gente falou no início? Que ninguém faz isso sozinho. Então, assim, você vai chamar os seus campeões, chama um a um e fala: olha, eu estou com um planejamento para o seu grupo, para seu crescimento. Vamos fazer aqui o que é que você pensa de crescimento para o seu negócio? Com quem você vai contar? A mesma coisa que você fez para você, você vai fazer para ele. Coloca uma data prevista de cada qualificação até prata. E ajude a encontrar os campeões dele. Mostre como é. Como é que você vai encontrar as pessoas que são mais ponta firme, as pessoas ocupadas. As pessoas ocupadas, elas têm tempo para fazer o negócio. As desocupadas não têm. Eu sempre digo, você quer botar alguém no negócio, está desempregado, está parado, pode ter certeza que você diz, olha, hoje tem uma orientação empresarial. Ah, hoje eu não posso. Ai, tem um seminário. Ai, não vai dar para ir. Eu tenho um compromisso. Então, as pessoas desocupadas não têm tempo. Todo mundo que eu vejo fazendo esse negócio, e a gente viu nessa equipe, todos trabalhavam. A Jeane dava aula durante o dia e à noite saía para apresentar o plano. E tinha criança. A salinha era pequenininha, não dava a altura da mesa, ela era muito pequena. E ela saía para dar aula de dia e à noite apresentar o plano. A Giovana, idem, o Júlio, o Kleber ia trabalhar no táxi, quer dizer, todo mundo trabalhava e funcionou. E como é que funciona isso? Porque eles eram culpados. Então, arruma uma pessoa ocupada para fazer o negócio que dá certo, né? Então, a duplicação é a chave desse negócio, porque se eu fizer só o meu planejamento, não vai dar certo. É uma coisa que eu conto, que passou comigo quando eu tive problemas pessoais com a morte da minha irmã e que eu retomei o trabalho. Eu fiz isso para me qualificar a Safira.
Porque eu tinha duas linhas produtivas, eu era platina, mas eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser safira, e a única forma que eu tinha que fazer esse volume lateral, independente dessas linhas que eu tinha produzindo, que era a linha da Jeane e da minha irmã, eu tinha que ter volume. Então, eu fiz no papel e coloquei e deu certo. E eu fui batendo as metas, e depois que eu bati as metas, nunca mais eu deixei de qualificar a minha pontuação que tinha que ser feita. Então, qualifiquei a Safira, Safira fundador, e é uma coisa que você fica. Por quê? Porque tem meta. Eu acompanho diariamente, eu faço a anotação da pontuação, que isso é importante para a gente ter, né? Então, na duplicação, isso aqui é uma técnica que todo mundo que trabalha com marketing de rede usa, que é você ensinar o seu frontal como ensinar a sua segunda geração para patrocinar a terceira. Então, assim, a mesma coisa para esse negócio. O que é que eu faço? Eu vou ensinar o meu frontal a preparar o planejamento dele, contando que ele vai ensinar o segundo, a primeira geração dele, a ensinar a terceira. Porque o que que acontece? Todo mundo envolvido nisso, quando eu ensino 3 vezes, eu aprendo de um jeito que você não tem noção. É, a pessoa que mais aprende é aquela que ensina, porque ela faz várias vezes e ela vai ensinar. Então, cada vez que a gente ensina, a gente aprende mais. Então, é importante que a gente pega na mão da pessoa que a gente cadastrou e fala assim, ó, nós vamos fazer uma visita ali para você apresentar, vou te ensinar como é que faz a apresentação do plano, vamos junto. Você ensina, daqui a pouco você está fazendo o planejamento deles, e eles vão fazer dos outros, e assim sucessivamente. Então, é importante que essa duplicação ela ocorra, porque senão ninguém chega a níveis altos na Emory sem equipe fazendo o mesmo. Sozinho, a gente tem limitação, não adianta, né? Por mais que você venda, não tem jeito, você não vai chegar muito longe, porque a gente sabe que a venda, ela é um caminho, mas não é o único, não é a única forma de se ganhar dinheiro, pelo contrário, ele é uma forma de você chegar na pessoa, é o produto, é a venda, etc., mas tem um caminho muito maior que você faz, que é a distribuição em rede, né? Que é isso que leva nós a chegar nos níveis que a gente quer. Essa planilha, o que é que eu vou fazer? Eu já peguei meus campeões e peguei os campeões deles, eu vou colocar numa planilha e vou dizer, ó, a Maria tá, para o mês de setembro se comprometeu a tanto. E eu vou acompanhar no relatório como é que ela foi. O João, que é da linha de fulano de tal, se comprometeu a fazer tanto. Porque se eu coloco aqui, eu consigo ajudar individualmente. Porque quando eu olho o mapa e eu olho só os meus frontais, eu não sei o que está acontecendo embaixo deles. Ah, às vezes você pega uma linha mas que tem um volume, que às vezes o volume está numa pessoa só. E aquela pessoa não vai se qualificar nada porque só tem uma linha trabalhando. Então, quando você olha abaixo, você vai ver, ó, fulano fez tanto, ciclano fez tanto, e aí você faz o mesmo planejamento, joga. Por quê? Se eu faço um encontro na primeira semana do mês, assim, os primeiros dias, dia um, dois, eu ligo, e aí, essa semana, esse mês, como é que você está pensando? Você já pensou como é que nós vamos, o que é que você está pensando para esse mês? A sua meta? Porque assim, eu posso colocar nisso aí, até aquela pessoa que quer chegar a 6%, a 3%, não importa. Tudo faz parte da sua pontuação. Uma vez eu fui atender uma pessoa, saí, eu estava na Lapa e eu fui em São Paulo, né? Para quem não conhece a Lapa, eu fui a Poá atender um rapaz que queria fazer um cadastro. Aí fiz o cadastro, fui lá, saí, fui lá fazer o cadastro dele. Aí ele falou para mim assim: Mas você veio aqui para fazer o meu cadastro? Eu falei: Sim. Mas por que que você fez isso? Eu digo: Porque eu tenho padaria. Aí ele olhou para mim, padaria, assim, olha, é de pãozinho por pãozinho. Nosso trabalho é assim. Porque se eu faço um trabalho, mesmo que seja um a um, pouquinho aqui, pouquinho ali, no final das contas, ninguém faz 30 mil pontos, 40 mil pontos de uma vez.
É um cara que comprou um creme dental, 5 spray bucal, é um que comprou 2 ômega, e vai somando os pontinhos. É 20 daqui, é 50 dali, é 100 daqui, e vai dar o volume. Então, é importante que a gente vá acompanhando o volume de cada um, até para você ajudar. Porque senão, o que que acontece? Você não sabe nem como é que eu vou ajudar fulano, meu Deus? Como é que funciona? Se você não sabe nem o que está acontecendo embaixo da equipe dele. Então, é importante, esse material, eu vou mandar para a Giovana ou para a Jeane, vocês, eu acho que elas têm, talvez, mas para que vocês imprimam e usem isso todo dia, toda semana, acompanhe, no final do mês, veja como é que foi o seu desempenho. Porque aí vocês vão ver, ah, não, aqui é, eu vou conseguir, ou tá difícil, porque você vai chegar um mês que você não vai bater a meta. É comum isso acontecer, mas você vai saber onde ficou. Por que que eu não bati? Entendeu? Que a gente que é líder, é que nem acho que a Giovana que falou, né? Que a gente não reclama, a gente vai atrás da solução. Porque se eu não fiz, não tive o resultado daquele mês, é importante que eu veja por que que eu não tive. Sento com a sua linha ascendente e falo, olha, não consegui, por que será? Com certeza, eles terão experiência para te orientar. Olha, vamos fazer assim, assim. Não, não custa perguntar, não é isso? Aqui é a frase que é para ficar. A disciplina é a parte mais importante do sucesso, porque o que que acontece? A gente se anima em fazer um planejamento, aí o mês que vem já esquece de fazer, olhar quanto que deu, já esquece que eu tinha meta, mas não bati a meta. Ai, meu Deus, não acho que eu não vou fazer nada esse mês, não. Ah, não, não tem ninguém na minha equipe que vai fazer pontuação, não vou fazer nem meus 150 pontos. Aí, ó, acabou, cara. Se a gente não faz nem o mínimo, a gente vai querer que a nossa equipe faça o quê? Né? Eu tenho gente na minha equipe que fica esperando o dia 31 para fazer pedido. Eu falei, gente, que raiva que dá. Quer dizer, não acredita no negócio, porque se acreditasse, que nem a gente, eu acho que dia 4 eu já tinha batido a minha meta de pontos pessoais. O resto é excedente, ainda tem pedido para fazer. Estava conversando com a minha irmã, disse, ó, tem uns pedidinhos para a gente fazer. Eu digo, bora fazer. Por quê? Porque se a gente não tem aquela meta pessoal, porque você tem que ter a meta do seu consumo, da sua venda, de patrocínio, a meta do grupo, isso faz parte. Não, mas a disciplina, se eu não tiver, não vai funcionar, tá certo? E eu queria compartilhar com vocês os erros que são assim, não dá para ter esses erros quando você quer trabalhar e desenvolver a liderança. Um deles, não usar os produtos da empresa. Ai, não, eu acho que eu vou usar aquele creme dental que tem, como é que chama? Que tem carvão ativado, não sei o que lá. Não vender os produtos. É outra coisa. Você está numa empresa de venda, como é que é? Como é que funciona? Não falar da oportunidade para as pessoas. Não comparecer aos seminários, às orientações empresariais, à convenção. E agora, eu quero, dia 26, 27, 28, vai ter a convenção. Eu fico pensando, hoje ligou uma pessoa, passou uma mensagem do interior de São Paulo, dizendo, eu não vou poder ir para a convenção, você não quer ver o ingresso? Eu falei, criatura, a gente está pegando gente que está vindo de longe, o preço da passagem está absurdo e as pessoas estão se virando para tentar ir. E você está no interior de São Paulo, que se pegar um ônibus, desce ali na rodoviária, pega um trem, está dentro da convenção. Não dá para não ir, né? Eu acho que, a não ser um problema de saúde, dá para a gente entender. Outra coisa, não respeitar seu patrocinador. É um erro absurdo, porque as coisas se repetem. Quando eu não faço, a minha equipe toda não vai fazer comigo. Se eu não respeito, se eu não considero meu patrocinador, minha linha ascendente, pode ter certeza que não farão o mesmo por mim. Outra coisa que é importante, você achar que o seu patrocinador, a sua linha ascendente, é que tem que fazer o trabalho para você.
não é eles, porque quem é o diretamente que vai ter resultado com isso é você. Outra coisa, não aprender a parte prática do negócio, quer dizer, a pessoa não sabe fazer as coisas, não sabe procurar um relatório, não sabe apresentar o plano. Tudo isso faz parte de erros que a gente comete, né? E tem gente que não quer ensinar o outro a ser líder, a crescer, e não ensinar os seus patrocinados. E outra pior parte é quando você acha que você não precisa aprender mais nada. Esse é um erro fatal. Por quê? Porque você, como é que você vai fazer se você achar que não tem nada que aprender mais? Você vai encostar o burro na sombra e vai ficar por ali e não vai sair daquilo. A gente está sempre aprendendo. Eu tenho 66 anos e cada dia eu aprendo. Aprendo com minha linha ascendente, aprendo com vocês, aprendo com a minha equipe, aprendo com as pessoas, outras coisas que nem a da Emo a gente aprende, né? Então, isso é uma imagem que eu gosto muito, que a Emory usou numa época, que faz parte, um ciclo, um círculo e um ciclo virtuoso. Consumir, recomendar, duplicar e capacitar. São quatro coisas que elas funcionam bem. Uma sozinha não anda. Se eu só consumo, não dá certo. Se eu só vendo, não dá certo. Se eu só fico tentando cadastrar, também não dá certo. E tem gente que é pós-graduada em treinamento e não põe em prática, também não funciona. Então, eu tenho que fazer tudo junto e misturado, que nem o bolo. Não adianta eu querer só fazer bolo com ovo, eu preciso botar ovo, farinha, manteiga, tudo junto, né? Mais ou menos assim, tá bom? Gente, eu vou parar de compartilhar e vou tirar dúvidas se alguém quiser fazer alguma pergunta. E antes de qualquer coisa, também agradecer a atenção de vocês. Ficaram todos quietinhos, não falaram nada. Fiquem à Ah, vontade para Nelly, perguntar. gratidão, Nelly. Meu, parece que eu tô sentado lá no começo, de Né? 13 anos atrás. Meu Deus, que maravilha ouvir Imagina tudo eu, Júlio. isso. Lembra, G? Lá naquela sua casa, aqui no Bela Vista, Né? Eu Né? fui no muito Sofá mais há Verde. 15 anos atrás, né? É, Eu queria Maravilha. falar uma curiosidade para o pessoal, que eu lembrei, né, a Nelly falando, eu viajando aqui, né, ela dando treinamento, e exatamente, às vezes, talvez alguém esteja aí na sala e fala assim, nossa, é um treinamento simples, gente, simples. Quem não entendeu esse treinamento? Muito simples. E foi com esse treinamento simples que a Nelly fez um monte de diamante na rede dela. Entendem? E eu era uma dessas pessoas que falava para a Nelly, ai, eu quero crescer, eu quero ser prata, mas era 9%. Aí, não, mas ela sempre, né, muita maestria, sabedoria, ela falava assim, você vai chegar. Mas esse mês, que você vai chegar esse mês? Tipo assim, né, você vai chegar no prata, mas nem 9% direito, nem 12%. Ela falou assim, vamos tentar chegar no 12%? Por quê? Porque estava mais próximo de mim, né? Ai, gente, peraí, a bateria tá acabando aqui. E aí, resumindo, então ela falava assim, tá, eu falava, é 12%, vamos ser 12%. Aí ela falava assim para mim, ela morava lá em Recife, eu em Guarulhos, da onde você vai tirar esses pontos? Aí eu falava, ah, é, né? Ela falou, você tem que pensar, de onde que vai vir essa pontuação? Porque se sair de 1.200 pontos para 2.400 é o dobro, né? Aí, entre eu e a Nelly, tinha a Inês, que era uma pessoa, né, que a Nelly instruiu bastante. A Inês sentava comigo, quem já teve nos seminários, eu ouvi o Kleber falar que ele entrava e saía e via a gente lá, fazendo bolinha, fazendo bolinha. E a gente estava lá, eu ainda fazia um café para a Inês, um café, né? Então, vou fazer um café, porque, coitada, fica aí fazendo bolinha, não sai nada, esse negócio de fazer bolinha, ele não acreditava, né? Aí a gente fazia as bolinhas, esticava daqui, esticava dali, fazia projeto, estratégia, para ver da onde que ia dobrar a pontuação de 1.200 pontos para 2.400.
Aí eu atingi 12%, eu falava, Nelly, agora eu quero ser 15%. Já entendi, já não estava falando mais do prata, né? Aí queria ser 15%. Eu falava, maravilha, de onde você vai tirar a pontuação? Quando ela vinha com essa pergunta, de onde você vai tirar essa pontuação? Eu murchava, né? Porque tem que pensar. E o que que a gente não quer, gente? Pensar, né? A gente já quer tudo pronto, a gente não quer pensar. Mas era daí que surgia a estratégia. Quantas pessoas vamos patrocinar? Quem que a gente vai movimentar? Quem que a gente vai ajudar a ser um novo 9%? Se você quer ser 15%, você precisa formar um novo 9%, um novo 6%, um novo 3%, e assim a equipe vai crescendo. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, sempre pensem assim: tem a meta de vocês, aquela meta, né, que vocês querem, não sei, cada um está aqui na sala, eu quero que todo mundo seja diamante, mas cada um está no seu momento e cada um tem que fazer, ir degrau por degrau, né, fazer sua construção. Então, se você está hoje 3%, você quer ir a 6%, tá fácil, é só você pensar quem que você vai, já que você aprendeu a ser 3%, você pode agora ensinar alguém a ser 3%. E assim, tudo que você aprender, você ensina. Ah, eu aprendi a ser 6%. Agora, no mês que vem, aprende a ensinar alguém a ser 6%. E aí você vai a 9%, e assim por diante. Então, sempre com foco em quem você vai ajudar. Quantas pessoas você vai fazer ou desenvolver para ser como você. Se você mantiver esse foco e ajudar sempre o outro a alcançar um resultado que você já aprendeu a alcançar, não tem como dar errado. Não tem. Essa é a receita do bolo, né, Nelly? É Sempre verdade, é isso mesmo. aprender e ensinar. É Mas eu isso. vou contar uma coisa, complementando a sua fala, Jeane. Você é um exemplo, porque apesar de todos os contratempos que dava errado, porque a gente planejava e não ia, ou dizia, ai, de onde você vai tirar? Eu ficava nervosa, eu falava com ela, mas de onde você vai tirar, Jeane? Mas você não desistia, mesmo que não tivesse nada, você saía, você acordava o dia primeiro naquela certeza que você ia chegar. E isso te manteve, o tempo que você não teve resultado, o que te movia era a certeza que você ia conseguir. Então, isso é bonito também, aquela coisa. Apesar de tudo, eu não tirei, não perdi a esperança que eu vou fechar. E fechou brilhante, brilhantemente, né? Então, né? É isso aí.